A esposa do milionário foi agredida no hotel, mas o gerente não sabia que ele era o dono e todos. Ela atravessou a porta giratória do hotel com a naturalidade de quem já havia passado por muitos lugares ao longo da vida. O vestido simples, porém elegante, contrastava com o brilho exagerado do mármore no chão. O ar-condicionado trazia um frio leve que se misturava ao cheiro de café recém-passado vindo do salão ao lado. Ao fundo, uma música instrumental tocava baixo, criando a sensação de que ali tudo era controle, ordem e sofisticação. Ninguém imaginava que, em poucos instantes, aquele cenário cuidadosamente montado se tornaria palco de um constrangimento que marcaria o início de uma história impossível de esquecer. Ela caminhava com passos firmes, observando o movimento de hóspedes entrando e saindo, malas sendo puxadas, funcionários apressados, conversas em vários sotaques. Estava acostumada a circular em ambientes assim, mas também conhecia bem outros mundos, onde o luxo não existia e o respeito precisava ser conquistado todos os dias. Ao se aproximar do balcão, sentiu olhares curiosos, alguns demorados demais. Ainda assim, manteve a postura. Até que uma voz cortou o ar com dureza. O gerente surgiu com um semblante fechado, incomodado por algo que parecia ir além daquela cena. Sem aviso, sem diálogo, sem qualquer tentativa de gentileza, ele avançou, ultrapassando um limite que ninguém ali esperava ver ultrapassado. O som seco do tapa ecoou pelo saguão, seguido de palavras carregadas de desprezo. O silêncio que se instalou foi pesado, quase sufocante. Alguns hóspedes desviaram o olhar. Outros fingiram não ver. Funcionários congelaram, presos entre o medo e a impotência. Ela permaneceu parada por alguns segundos. O rosto ardia, não apenas pelo gesto, mas pelo significado por trás dele. Ainda assim, não gritou, não chorou, não reagiu como esperavam. Apenas respirou fundo, segurando a dignidade com a força de quem aprendeu cedo a não se quebrar em público. Saiu do hotel com passos lentos, sentindo o contraste do sol quente do lado de fora bater na pele, enquanto por dentro algo começava a mudar de forma silenciosa. O que ninguém ali sabia era que aquele hotel não era apenas mais um prédio luxuoso na orla brasileira. Pertencia a alguém que valorizava o silêncio, a observação e o tempo certo de agir. O verdadeiro dono não estava presente naquele momento, mas cada detalhe daquele lugar existia porque ele havia planejado assim. E, acima de tudo, ninguém imaginava que a mulher humilhada era a pessoa mais importante da vida dele. Antes de continuar essa história que vai revelar segredos, virar destinos e mostrar como o poder real nem sempre grita, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda o canal a continuar trazendo histórias profundas e emocionantes. Aproveite também para comentar de onde você está assistindo. É sempre especial saber até onde essas histórias chegam. E se ainda não é inscrita, inscreva-se agora para acompanhar narrativas que prendem do começo ao fim. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o milionário seguia sua rotina aparentemente normal. Reuniões, telefonemas, decisões estratégicas. Por fora, serenidade. Por dentro, uma inquietação que ele ainda não sabia explicar. Ele conhecia cada número de suas empresas, cada detalhe dos contratos, mas também conhecia o silêncio da esposa. Quando ela se calava demais, algo estava errado. E naquela noite, ao notar o olhar distante dela durante o jantar, o conflito interno começou a ganhar forma. Ele sempre acreditou que o poder deveria ser usado com responsabilidade. Cresceu vendo abusos cometidos por quem nunca foi questionado. Prometeu a si mesmo que seria diferente. Ainda assim, agora se via diante de uma escolha difícil: agir de forma imediata e explosiva ou observar, compreender e desmontar o problema pela raiz. Esse dilema o acompanhava enquanto lembranças antigas surgiam, misturadas ao som distante da cidade entrando pela janela. Nos dias seguintes, o ambiente começou a mudar de forma quase imperceptível. Relatórios chegaram com pequenas inconsistências. Comentários soltos em reuniões internas soavam estranhos. Uma funcionária antiga do hotel, conhecida por sua postura correta, passou a demonstrar nervosismo sempre que o gerente era citado. Nada disso era coincidência, mas tudo exigia paciência. O milionário sabia que decisões precipitadas poderiam apenas trocar peças, sem mudar o jogo. A esposa, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Voltar a circular em ambientes públicos exigia coragem. O medo do julgamento, o peso da humilhação e a vontade de proteger o marido de uma dor maior se misturavam. Ainda assim, ela escolheu não se esconder. Cada saída de casa era um exercício de força.
O cheiro do perfume, o toque do tecido na pele, o som dos próprios passos no chão pareciam mais intensos, como se o mundo estivesse atento a cada movimento seu. O tempo passava, e o hotel também começava a mudar. O clima antes leve se tornava tenso. Funcionários cochichavam. O gerente, confiante demais, acreditava estar protegido por um sistema que sempre funcionara a seu favor. Essa falsa segurança o levava a cometer erros pequenos, quase invisíveis, mas que se acumulavam. O milionário observava tudo de longe, reunindo informações, testando limites, pagando o preço emocional de esperar enquanto quem amava carregava o peso da injustiça. Momentos de vulnerabilidade surgiam nas madrugadas silenciosas. Ele se perguntava se estava fazendo certo. Se o silêncio não estava custando caro demais. Mas também sabia que mudar uma estrutura inteira exigia mais do que um ato impulsivo. Exigia provas, aliados e coragem para enfrentar não apenas pessoas, mas uma cultura de comportamento que se escondia atrás do luxo. Ao longo dos meses, pequenas vitórias começaram a aparecer. Mudanças sutis na equipe. Questionamentos inesperados em reuniões. O ambiente do hotel perdeu parte do brilho artificial e revelou rachaduras que sempre estiveram ali. Cada avanço vinha acompanhado de um sacrifício, noites sem dormir, desgaste emocional, distanciamento temporário de negócios importantes. Nada era fácil, nada era gratuito. Essa história não é apenas sobre o momento de humilhação. É sobre o que acontece depois. Sobre como o silêncio pode ser uma estratégia. Sobre como a dignidade ferida encontra caminhos para se reconstruir. E sobre como o verdadeiro poder não está em levantar a voz, mas em transformar realidades de forma definitiva. Se você continuar acompanhando, vai perceber que nada aqui acontece por acaso. Cada gesto, cada espera, cada decisão tem um propósito. E quando a verdade começa a emergir, ela muda não apenas um hotel, mas todas as pessoas que fazem parte dele. Você não é bem-vinda aqui, gritou o gerente, com a voz atravessando o saguão do hotel como um estalo seco. A frase veio acompanhada de um gesto rápido, humilhante, que fez o som ecoar entre as colunas de mármore. O piano parou por um instante, o tilintar de xícara cessou, e o cheiro de café recém-passado pareceu mais amargo no ar. Hóspedes congelaram. Funcionários desviaram. O olhar. O luxo perdeu o brilho naquele segundo. Helena sentiu o rosto arder. Não apenas pela dor física, mas pelo peso simbólico do que acabará de acontecer. O calor subiu pelo pescoço, os ouvidos uniram, e ainda assim ela não gritou. Endireitou os ombros, respirou fundo e sustentou o olhar por um breve momento, como quem escolhe a dignidade quando tudo convida à explosão. O gerente, Augusto, manteve o queixo erguido, sustentado por uma autoridade que ele acreditava ser inquestionável naquele território. O hotel estava cheio naquela manhã. Copacabana fervilhava do lado de fora, com o som distante das ondas misturado às buzinas e as conversas apressadas na calçada. Dentro, o contraste era calculado, ar frio, iluminação suave, flores frescas em arranjos impecáveis. Helena tinha entrado ali como entrava em qualquer lugar, com passos firmes e um vestido claro que balançava suavemente ao caminhar. Nada nela pedia permissão. Alguns segundos se estenderam como minutos. Uma camareira segurou o carrinho com força. Um recepcionista fingiu reorganizar papéis. Um casal de turistas cochichou em outro idioma. Helena virou-se sem dizer palavra e atravessou a porta giratória. O sol a envolveu do lado de fora, quente e real, contrastando com o frio artificial que ficará para trás. O barulho da rua a trouxe de volta ao corpo. Ela caminhou alguns passos e parou. As mãos tremiam. A respiração, curta. Ainda assim, a cabeça permanecia erguida. Do outro lado da cidade, Ricardo encerrava uma reunião. A sala tinha janelas amplas, vista para prédios antigos e uma luz de fim de manhã que entrava sem pedir licença. Ele agradeceu, recolheu os papéis e saiu com a serenidade de sempre. Ricardo construíra sua fortuna com método, paciência e uma habilidade rara de observar antes de agir. Nunca gostou de alardear poder. Preferia o silêncio eficiente. E havia algo naquele dia que não se encaixava. Em casa, Helena chegou mais cedo. O apartamento tinha cheiro de lavanda, uma janela aberta deixando entrar o som distante do mar. Ela colocou a bolsa sobre a mesa, lavou o rosto e ficou alguns segundos olhando o próprio reflexo. O rosto ainda marcava o ocorrido, mas o que mais doía era a memória do olhar dos outros. Quando Ricardo chegou,
percebeu a mudança antes de qualquer palavra. Ele a conhecia como poucos. Conhecia seus silêncios. Durante o almoço, a conversa foi curta. Helena respondeu com cuidado, escolheu palavras neutras. Ricardo observou os gestos, a maneira como ela evitava tocar o rosto. Não perguntou de imediato. Havia aprendido que pressionar nem sempre traz respostas. A tarde passou lenta. O relógio parecia andar diferente. Quando o sol começou a cair, Ricardo aproximou-se e tocou a mão dela com delicadeza. Helena contou. Sem dramatizar, sem elevar a voz. Descreveu o saguão, o tom do gerente, o gesto. Cada detalhe caiu como um peso no peito de Ricardo. Ele sentiu a raiva subir, quente, imediata. Uma vontade antiga de agir rápido, de expor, de confrontar. Mas havia também outra força, construída ao longo de anos, a de pensar além do impulso. Ricardo era um homem de princípios claros. Leal, estratégico, persistente. Amava Helena com a certeza de quem reconhece parceria verdadeira. O conflito interno se instalou ali, silencioso. Ele queria justiça, mas sabia que justiça real exige estrutura, provas, tempo. Decidiu não agir naquela noite. Decidiu observar. Nos dias seguintes, o hotel voltou a ocupar seus pensamentos. Ricardo conhecia cada número, cada relatório, cada gerente regional. O nome de Augusto apareceu como sempre aparecerá: metas cumpridas, avaliações positivas. Ainda assim, algo não batia. Ele solicitou relatórios detalhados, cruzou dados, revisou processos. Nada que levantasse suspeitas imediatas. A regra do seu universo sempre fora clara: nenhuma decisão sem base sólida. Helena, por sua vez, enfrentava o cotidiano com esforço visível. Ir à padaria, caminhar pela orla, atender telefonemas. Tudo parecia exigir mais energia. Em alguns momentos, o cheiro de café a fazia lembrar do saguão. O som distante de um piano em um restaurante a deixava tensa. Ainda assim, ela não recuava. A cultura que aprenderá desde cedo a ensinar a ocupar espaços, mesmo quando tentavam expulsá-la deles. No hotel, o clima começou a mudar. Augusto andava confiante, talvez até mais do que antes. Dava ordens secas, fazia questão de marcar território. Uma funcionária antiga, Marta, observava tudo com atenção. Trabalhava ali havia mais de 20 anos. Conhecia o ritmo do lugar, as manias dos gestores, as injustiças silenciosas. O ocorrido com Helena a incomodara profundamente. Marta acreditava no valor do trabalho honesto e no respeito como regra básica. Começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Ricardo passou a circular por espaços menos formais. Almoçou em uma padaria tradicional, ouviu histórias, conversou com gente simples. No Brasil, ele sabia, muita coisa se revela fora das salas envidraçadas. Cada conversa trazia um pedaço do quebra-cabeça. Ele mantinha a postura calma, mas as noites se tornaram mais longas. Às vezes, acordava antes do amanhecer, o som do mar entrando pela janela, pensando se o silêncio não estava custando caro demais. Helena percebeu essas noites em claro. Houve momentos de vulnerabilidade, lágrimas contidas, mãos dadas no escuro. Eles falavam pouco, mas o vínculo se fortalecia. Não era apenas sobre o que havia acontecido no hotel. Era sobre dignidade, pertencimento, sobre não permitir que o mundo definisse quem eles eram. O hotel, enquanto isso, seguia funcionando. Hóspedes chegavam, eventos eram realizados, o brilho se mantinha. Mas por trás da fachada, algo começava a se mover. Pequenos ajustes, revisões discretas, perguntas feitas no tom certo. Nada visível ainda. Nada que pudesse ser apontado. Apenas o início de um processo que exigiria tempo, esforço e sacrifícios. Naquela primeira semana, ninguém foi demitido. Nenhuma manchete surgiu. O que houve foi uma mudança invisível, porém profunda, na maneira como Ricardo olhava para o próprio império. Ele sabia que o que estava em jogo ia além de um gerente. Era a cultura que permitia aquele gesto. E mudar cultura exige mais do que um ato impensado. Helena voltou a passar em frente ao hotel alguns dias depois. Não entrou. Apenas caminhou pela calçada, sentindo o vento do mar no rosto. O prédio continuava ali, imponente. Ela respirou fundo e seguiu adiante. Dentro dela,
Algo havia se transformado. E dentro de Ricardo, uma decisão silenciosa começava a tomar forma. A manhã seguinte amanheceu cinza, com nuvens baixas cobrindo o céu do Rio de Janeiro e um vento úmido vindo do mar. O barulho das ondas parecia mais forte naquele dia, como se a cidade respirasse pesado junto com Helena. Ela despertou antes do despertador, o corpo cansado apesar da noite aparentemente tranquila. O rosto ainda carregava uma sensibilidade incômoda, não visível aos olhos, mas presente na memória da pele. Ao se levantar, caminhou lentamente até a janela e observou a rua ainda vazia, sentindo o cheiro salgado que entrava pela fresta. Ricardo já estava acordado. Sentado à mesa, folheava relatórios impressos com atenção excessiva. Não eram documentos urgentes, nem novos. Eram números antigos, registros que ele conhecia de cor. Ainda assim, algo o empurrava a reler tudo, como se a resposta para o que sentia estivesse escondida entre linhas frias de planilhas. Ao ouvir os passos de Helena, levantou o olhar. Não sorriu de imediato. Apenas observou, como fazia quando precisava compreender mais do que palavras podiam explicar. O café foi silencioso. O cheiro forte se espalhou pela cozinha, misturado ao pão quente recém-comprado. Helena segurava a xícara com as duas mãos, sentindo o calor subir lentamente. O silêncio entre eles não era vazio, mas denso. Ricardo percebeu que cada pequeno gesto dela parecia calculado, como se o corpo estivesse sempre pronto para se defender de algo invisível. Mais tarde, Helena saiu para caminhar. A orla estava menos movimentada, o céu ainda fechado. Pessoas passavam apressadas, envoltas em seus próprios pensamentos. Ela caminhava devagar, sentindo o chão sob os pés, tentando organizar o que acontecerá dentro de si. Não era apenas sobre o gesto do gerente. Era sobre o olhar que veio antes, o tom de voz, a certeza com que ele acreditava ter o direito de decidir quem podia ou não ocupar aquele espaço. No hotel, Augusto chegou cedo. O saguão ainda estava sendo organizado, o cheiro de produto de limpeza dominava o ar. Ele caminhava com passos firmes, cumprimentando alguns funcionários com acenos breves. A postura era de quem se sentia seguro. Para ele, o episódio do dia anterior já estava resolvido. Na sua mente, havia apenas colocado ordem onde acreditava haver desvio. O sistema sempre o protegera. Nada indicava que seria diferente agora. Marta observava de longe. Estava atrás do balcão lateral, organizando chaves, mas os olhos atentos acompanhavam cada movimento de Augusto. Ela lembrava claramente da cena com Helena. O som do tapa ainda parecia ecoar em sua memória. Marta conhecia o hotel como conhecia a própria casa. Sabia quando algo estava fora do lugar. E, naquele dia, tudo parecia fora do lugar. Ricardo passou a manhã em reuniões virtuais. Falava pouco, ouvia muito. Enquanto executivos discutiam metas e expansões, ele anotava nomes, datas, padrões. O hotel de Copacabana surgia recorrentemente nos relatórios como exemplo de eficiência. Essa repetição começou a incomodá-lo. Eficiência demais costuma esconder algo. Ele solicitou dados mais detalhados sobre rotatividade de funcionários e avaliações internas, justificando como revisão de rotina. Nada soou estranho para quem recebia o pedido. À tarde, Helena encontrou uma amiga antiga para um café em um bairro vizinho. O local era simples, mesas pequenas, cheiro de bolo caseiro. Ali, longe do luxo, ela se sentia mais à vontade. Conversaram sobre assuntos comuns, mas em alguns momentos o olhar de Helena se perdia. A amiga percebeu, tocou sua mão, perguntou se estava tudo bem. Helena respondeu com um sorriso contido. Ainda não se sentia pronta para expor tudo. Precisava entender antes de falar. No hotel, uma inspeção inesperada foi anunciada para a semana seguinte. Augusto recebeu a notícia com entusiasmo. Acreditava que seria uma oportunidade de reafirmar seu bom desempenho. Começou a pressionar ainda mais a equipe, cobrando detalhes mínimos, criando um clima de tensão. Alguns funcionários passaram a cometer erros por nervosismo. Marta observava tudo, sentindo um incômodo crescente. O hotel continuava bonito por fora, mas por dentro o ar estava pesado. Ricardo voltou para casa no fim do dia com passos lentos. Encontrou Helena sentada no sofá, lendo sem virar a página. Sentou-se ao lado dela. Ficaram assim por alguns minutos, apenas ouvindo o som distante da televisão ligada em volume baixo. Ele segurou a mão dela com firmeza.
Não pediu detalhes. Apenas disse que acreditava nela. Helena respirou fundo. As lágrimas vieram silenciosas, sem desespero, apenas como um alívio contido. Naquela noite, Ricardo quase não dormiu. O quarto estava escuro, mas sua mente permanecia acesa. Pensava em sua trajetória, nos princípios que sempre defenderá. Pensava no hotel, no gerente, no gesto que não combinava com nada do que ele acreditava ter construído. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu dúvida sobre seu próprio império. Não sobre o sucesso financeiro, mas sobre o tipo de ambiente que havia permitido crescer. No dia seguinte, Ricardo decidiu visitar um dos hotéis menores da rede, em outra região da cidade. Queria observar, sentir o clima, conversar com pessoas sem ser reconhecido. Vestiu-se de forma simples, entrou como qualquer hóspede. O atendimento foi cordial, respeitoso. Isso lhe trouxe um misto de alívio e inquietação. Se ali funcionava diferente, por que em Copacabana não? Helena passou a tarde em casa, organizando documentos antigos. Fotos, cartas, lembranças da época em que ela e Ricardo ainda lutavam para se estabelecer. Ao tocar aqueles papéis, lembrou-se de quantas vezes havia sido invisibilizada ao longo da vida. Pensou em quantas mulheres carregavam histórias parecidas. Sentiu um nó no peito, mas também uma força antiga despertar. Marta, ao final do expediente, sentou-se por alguns minutos no refeitório vazio. O cheiro de comida ainda pairava no ar. Ela refletia sobre seus anos ali, sobre quantas situações semelhantes já tinha presenciado em silêncio. Perguntava-se até quando o silêncio seria uma opção. Pela primeira vez, cogitou procurar alguém acima de Augusto. Não sabia exatamente quem, mas sabia que precisava fazer algo. Ao longo daquela semana, pequenas mudanças começaram a surgir. Questionários internos foram enviados. Auditorias discretas aconteceram. Augusto percebeu, mas interpretou como rotina. Seu comportamento tornou-se ainda mais rígido. Helena, por sua vez, decidiu voltar a ocupar espaços públicos com mais frequência. Não por desafio, mas por convicção. Cada saída era um exercício de coragem. Ricardo observava tudo com atenção. Sabia que estava apenas no início de um processo longo. Nada seria imediato. Nada seria fácil. Haveria custos. Haveria desgaste. Mas, naquele ponto, ele já tinha certeza de uma coisa. O que havia começado naquele saguão não terminaria em silêncio. O ambiente ao redor parecia responder a essa decisão. O céu começou a abrir aos poucos, deixando entrar uma luz mais clara. O vento ficou mais leve. E, mesmo sem que ninguém percebesse ainda, o equilíbrio daquele hotel começava lentamente a se deslocar. O céu amanheceu mais claro naquela terça-feira, com uma luz suave atravessando as cortinas do quarto. Helena abriu os olhos devagar, sentindo o peso dos dias anteriores ainda presente no corpo, mas algo diferente pulsava por dentro. Não era alegria, tampouco alívio. Era uma firmeza silenciosa, construída a partir da decisão de não permitir que o ocorrido definisse seus passos. Ela se levantou. Caminhou até o espelho e observou o próprio rosto com atenção. As marcas já não estavam ali, mas a memória permanecia. Ainda assim, havia algo novo no olhar. Ricardo saiu cedo naquele dia. Vestiu-se com simplicidade, escolheu um caminho diferente para o trabalho e decidiu passar novamente pela orla antes de seguir para o escritório improvisado que mantinha longe da sede principal. O cheiro do mar estava mais forte, misturado ao de água de cocô e protetor solar. Ele caminhava enquanto pensava nas regras que sempre guiariam seus negócios. Respeito não era um diferencial. Era obrigação. E quando essa regra era quebrada, todo o sistema precisava ser revisto. No hotel, Augusto estava inquieto. A rotina seguia aparentemente normal, mas pequenas mudanças o incomodavam. Relatórios sendo solicitados com mais frequência, questionários internos circulando entre os funcionários, visitas técnicas sem aviso prévio. Ele disfarçava o desconforto com autoridade. Elevava a voz quando julgava necessário, exigia rapidez, reforçava sua presença. Para ele, controle era sinônimo de força. Não percebia que esse comportamento começava a gerar fissuras. Marta sentia essas fissuras todos os dias. O hotel estava mais silencioso, mas não no bom sentido. As conversas cessavam quando Augusto passava. Os sorrisos pareciam ensaiados. Ela cumpria suas tarefas com atenção redobrada,
observando detalhes que antes eram ignorados. Notou mudanças nos turnos, na escala de folgas, na forma como certos hóspedes eram tratados. Guardava tudo na memória, como quem monta um quebra-cabeça sem saber ainda onde ele seria encaixado. Helena decidiu voltar ao hotel naquela semana. Não anunciou, não avisou ninguém. Vestiu-se com cuidado, escolheu um vestido leve e prendeu o cabelo de forma simples. Antes de sair, respirou fundo. O coração acelerou ao se aproximar do prédio. O brilho do vidro refletia o céu azul, e o movimento na porta giratória parecia o mesmo de sempre. Ainda assim, cada passo exigia esforço. Ao entrar, sentiu novamente o contraste do ar frio com o calor da rua. O cheiro de café estava ali, familiar e incômodo ao mesmo tempo. Alguns olhares se voltaram para ela. Outros fingiram não ver. Helena caminhou até o balcão, pediu informações com voz firme. Foi atendida por um recepcionista jovem, visivelmente nervoso. Ele foi educado, mas o corpo denunciava tensão. Augusto não estava no saguão naquele momento, o que trouxe um breve alívio. Enquanto aguardava, Helena observou o ambiente. Nada parecia diferente à primeira vista, mas havia algo no ar. Uma rigidez, um cuidado excessivo nos gestos dos funcionários. Ela permaneceu alguns minutos e saiu. Não precisava ficar mais. O simples fato de ter entrado e saído sem se esconder já era uma vitória íntima. Do lado de fora, sentiu o sol no rosto e deixou escapar um suspiro longo. Ricardo soube da visita horas depois. Não por Helena, mas por um relatório informal que chegou até ele. O coração apertou, misturando orgulho e preocupação. Ele sabia que cada movimento dela tinha peso. Aquilo reforçou sua convicção de que precisava avançar, mas sem expor Helena a novos desconfortos. Decidiu acelerar algumas etapas do processo que vinha desenhando em silêncio. No fim da tarde, Ricardo participou de uma reunião presencial com parte da equipe administrativa da rede. O encontro aconteceu em um prédio discreto, longe dos holofotes. Ele ouviu atentamente, fez perguntas simples, observou reações. Quando o nome de Augusto surgiu, percebeu defesas automáticas, respostas prontas. Aquilo confirmou suas suspeitas. Sistemas que se protegem demais costumam esconder falhas maiores. Augusto, por sua vez, recebeu um comunicado solicitando sua presença em uma reunião futura, sem detalhes. A mensagem o deixou desconfiado. Caminhou pelo saguão com passos mais rápidos, analisando rostos, tentando identificar aliados. Seu comportamento se tornou mais agressivo. Cobranças públicas, comentários atravessados, decisões impulsivas. Ele acreditava que mostrar força afastaria qualquer ameaça. Marta sentiu o impacto dessas mudanças diretamente. Uma colega foi advertida de forma exagerada por um erro pequeno. Outra pediu transferência de setor. O clima pesava. Marta passou a anotar mentalmente datas, situações, nomes. Em casa, à noite, demorava mais para dormir. Pensava na própria história, nos anos dedicados àquele lugar, no orgulho que sempre sentirá do trabalho. Sentia que estava chegando a um limite. Helena passou a semana se dividindo entre compromissos simples e momentos de introspecção. Visitou a mãe, caminhou por bairros antigos, sentou-se em uma praça observando crianças brincarem. O Brasil pulsava ao seu redor, com suas cores, sons e contrastes. Isso a lembrava de quem ela era para além daquele episódio. Conversou com mulheres que carregavam histórias parecidas. Cada relato reforçava a ideia de que o que havia acontecido com ela não era um caso isolado. Ricardo e Helena conversaram longamente em uma dessas noites. A sala estava iluminada apenas por um abajur, criando sombras suaves nas paredes. Ele falou sobre seu plano com cautela, sem detalhes técnicos, mas deixando claro que nada ficaria sem resposta. Helena ouviu, fez perguntas, expressou seus medos. Não queria vingança. Queria mudança. Queria que ninguém mais passasse pelo que passará. Ricardo ouviu com atenção. Aquela conversa redefiniu prioridades. No hotel, uma auditoria interna começou a ser percebida de forma mais clara. Pessoas de fora circulavam, faziam perguntas, observavam procedimentos. Augusto tentava manter a postura, mas o nervosismo era visível. Começou a cometer erros estratégicos, como centralizar decisões demais e ignorar conselhos antigos. Sua necessidade de controle o isolava. Marta foi chamada para uma conversa informal com um dos auditores.
Nada direto, nada acusatório. Apenas perguntas abertas. Ela respondeu com cuidado, mas pela primeira vez não se esquivou. Falou sobre o clima, sobre o respeito que vinha se perdendo, sobre situações que a incomodavam havia anos. Ao sair da sala, sentiu o coração acelerado. Sabia que havia dado um passo sem volta. Ricardo acompanhava tudo de perto, mesmo sem aparecer. Cada informação confirmava que o problema era maior do que um gesto isolado. Era uma estrutura permissiva. E desmontar isso exigiria tempo, firmeza e disposição para enfrentar resistências internas. Ele sentia o peso dessa responsabilidade, mas também uma clareza que não sentia havia anos. O ambiente ao redor refletia essa tensão crescente. O hotel parecia mais frio, mesmo nos dias quentes. O brilho do saguão já não encantava como antes. Helena percebeu isso ao passar novamente pela calçada. O prédio estava igual, mas algo nele havia mudado. E ela sabia que não era apenas impressão. Nada ainda havia sido resolvido. Nenhuma decisão oficial tomada. Nenhuma consequência visível. Mas os movimentos estavam em curso. As peças começavam a se deslocar. E, mesmo sem saber exatamente quando, todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. A semana começou com um calor mais intenso, daqueles que deixam o ar pesado logo cedo. O sol batia direto nas fachadas dos prédios e fazia o asfalto brilhar. Helena acordou sentindo o corpo cansado, como se tivesse atravessado uma longa estrada sem sair do lugar. Preparou o café com calma, deixando o cheiro preencher a cozinha. O ritual simples a ajudava a organizar os pensamentos. Enquanto mexia a colher na xícara, percebeu que algo dentro dela havia se reorganizado. O medo ainda existia, mas já não ocupava o centro. Ricardo saiu antes do horário habitual. O trânsito estava lento, buzinas se misturavam ao som distante do rádio tocando uma música antiga. Ele seguia atento, mas por dentro revisava cada decisão tomada até ali. A auditoria avançava, as informações se acumulavam, e o peso da responsabilidade aumentava. Sabia que qualquer passo em falso poderia expor pessoas que não mereciam sofrer as consequências. A regra continuava clara: agir sem espetáculos, com firmeza e justiça. No hotel, Augusto chegou irritado. O ar-condicionado parecia mais fraco, o que aumentava sua impaciência. O saguão estava movimentado, um grupo de hóspedes aguardava orientações, e 2 funcionários discutiam em voz baixa perto do elevador. Augusto interveio de forma ríspida, chamando a atenção de todos. O clima, que já era tenso, tornou-se quase insuportável. Alguns funcionários trocaram olhares silenciosos. Marta observava da distância, sentindo desconforto se espalhar como uma névoa invisível. Marta passou a manhã organizando documentos antigos no setor administrativo. Papéis amarelados, registros de outros tempos, anotações feitas à mão. Enquanto separava tudo, lembrava de como o hotel já fora diferente. Havia mais diálogo, mais respeito. O luxo sempre existira, mas não era acompanhado de medo. Ela sentia que aquele ambiente estava se afastando de algo essencial. E isso a incomodava profundamente. Helena decidiu sair novamente. Não queria ficar presa à própria casa, nem aos pensamentos que insistiam em voltar. Foi até uma feira de bairro, onde o cheiro de frutas maduras e temperos tomava o ar. Conversou com vendedores, escolheu legumes, ouviu histórias simples. Ali, ninguém a olhava como intrusa. Aquela normalidade lhe devolveu um pouco de leveza. Ao voltar para casa, carregava sacolas e uma sensação discreta de pertencimento. Ricardo passou parte da tarde em uma reunião reservada com um consultor de confiança. Falavam baixo, portas fechadas. O nome de Augusto surgiu mais uma vez, acompanhado de dados que começavam a desenhar um padrão preocupante. Avaliações infladas, rotatividade camuflada, decisões concentradas demais. Nada ilegal, mas profundamente desalinhado com os valores que Ricardo dizia defender. Ele sentiu o estômago apertar. Percebeu que ignorar aquilo seria compactuar. No hotel, uma hóspede reclamou do atendimento. Augusto lidou com a situação de forma exagerada, expondo uma funcionária diante de todos. O constrangimento foi visível. Marta interveio com cuidado, tentando apaziguar. Depois, chamou a colega para conversar em um canto mais reservado. A funcionária estava abalada, com os olhos marejados. Marta ofereceu apoio,
Palavras simples, mas sinceras. Aquilo reforçou sua decisão de não se calar mais. Helena recebeu uma ligação no meio da tarde. Era Marta, que havia conseguido contato por meios indiretos, com cuidado. A conversa foi breve, respeitosa. Marta não entrou em detalhes, mas deixou claro que não estava sozinha naquela percepção de injustiça. Helena ouviu em silêncio, sentindo um misto de surpresa e gratidão. Ao desligar, ficou alguns minutos parada, absorvendo o peso daquela conexão inesperada. Não era sobre vingança. Era sobre reconhecimento. Ricardo chegou em casa mais tarde naquele dia. Encontrou Helena sentada na varanda, observando o céu ganhar tons alaranjados. O som distante do trânsito misturava-se ao canto de pássaros urbanos. Ela contou sobre a ligação, com cuidado, sem dramatizar. Ricardo ouviu atentamente. Aquela informação mudava o cenário. Confirmava que o problema não era isolado. Era estrutural. Ele respirou fundo. Sabia que avançar significaria enfrentar resistências internas e externas. Naquela noite, Ricardo revisou antigos princípios escritos à mão em um caderno que guardava desde o início da carreira. Palavras como respeito, coerência, responsabilidade social. Lembrou-se de como havia prometido a si mesmo não repetir padrões que tanto criticara. A situação atual colocava essa promessa à prova. Dormiu pouco, acordando várias vezes com a sensação de que o tempo estava acelerando. No dia seguinte, uma reunião importante foi marcada no hotel. Augusto preparou tudo com cuidado excessivo. Queria mostrar controle, eficiência. O saguão estava impecável, flores novas, funcionários alinhados. Por fora, tudo funcionava. Por dentro, a tensão era quase palpável. Marta circulava entre os setores, sentindo o nervosismo coletivo. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal. Ricardo decidiu não comparecer pessoalmente. Observava a distância, recebendo atualizações em tempo real. Essa ausência calculada aumentava a insegurança de Augusto, mesmo que ele não admitisse. Durante a reunião, perguntas simples foram feitas. Algumas respostas vieram rápidas demais, outras carregadas de justificativas. Pequenos detalhes chamaram a atenção. O equilíbrio começava a se romper. Helena passou a manhã organizando papéis pessoais, mas a mente estava distante. Pensava em quantas vezes havia engolido situações semelhantes ao longo da vida. Pensava em quantas mulheres ainda faziam o mesmo diariamente. Sentiu uma mistura de cansaço e determinação. Decidiu escrever. Não para publicar, mas para organizar sentimentos. As palavras fluíam com intensidade. Ao terminar, sentiu um alívio inesperado. Marta foi chamada novamente para uma conversa, desta vez mais direta. Ouviu perguntas específicas, sentiu o peso da responsabilidade. Falou com honestidade, sem exageros. Ao sair, as pernas tremiam levemente. Sentou-se por alguns minutos antes de voltar ao trabalho. Sabia que aquele passo poderia mudar tudo, inclusive sua própria trajetória. Mas também sabia que não conseguiria seguir em frente fingindo que nada estava errado. Augusto começou a perceber o isolamento. Pessoas antes próximas se afastavam. Conselhos deixaram de ser oferecidos. Ele reagia com mais rigidez, acreditando que firmeza resolveria. Não percebia que sua postura apenas aprofundava o problema. O hotel continuava funcionando, mas a alma do lugar parecia cada vez mais distante. Ricardo reuniu novas informações no fim da semana. O quadro estava mais claro, embora ainda incompleto. Cada dado confirmava a necessidade de uma mudança profunda. Ele sentia o peso dessa decisão não apenas como empresário, mas como homem. Pensava em Helena, na dor silenciosa que ela carregara. Pensava nos funcionários, nas histórias invisíveis. Sabia que qualquer ação teria consequências. Algumas inevitáveis. Helena e Ricardo caminharam juntos naquela noite pela orla. O vento estava mais fresco, o mar agitado. Andaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo as ondas. Depois, conversaram sobre o futuro. Não apenas sobre o hotel, mas sobre o tipo de legado que queriam construir. A conversa foi calma, profunda. Ambos sabiam que o caminho escolhido exigiria coragem. No hotel, Marta fechou seu armário no fim do expediente com um suspiro longo. O lugar parecia diferente, como se aguardasse algo.
Ela sentia medo, mas também uma estranha esperança. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava que mudanças reais poderiam acontecer. Nada ainda havia sido anunciado. Nenhuma decisão tornada pública. Mas os sinais estavam por toda parte. O calor daquele início de semana parecia anunciar algo maior. E, enquanto a cidade seguia seu ritmo intenso, 4 pessoas sentiam, cada uma à sua maneira, que o silêncio começava a dar lugar à transformação. O dia começou com um silêncio estranho, como se a cidade tivesse reduzido o volume por alguns instantes. Helena acordou sentindo o corpo pesado, mas a mente surpreendentemente desperta. O sol entrava tímido pela janela, desenhando faixas claras no chão da sala. Ela permaneceu alguns minutos sentada na cama, respirando fundo, sentindo o próprio coração bater em ritmo constante. Algo dentro dela dizia que aquele período de espera estava perto de mudar de forma. Ricardo já estava de pé. Andava pela casa com passos lentos, segurando o celular, lendo mensagens que chegavam uma após a outra. Não eram alarmantes, mas revelavam um cenário cada vez mais definido. Informações se conectavam, padrões se confirmavam. Ele sentia um misto de alívio e peso. Alívio por saber que não estava imaginando coisas. Peso por entender que o caminho à frente exigiria decisões duras. Helena preparou o café com cuidado, como fazia desde sempre. O cheiro se espalhou pela casa, trazendo uma sensação de normalidade necessária. Ricardo sentou-se à mesa e, pela primeira vez em dias, falou mais do que o essencial. Contou que a auditoria entrava em uma fase mais profunda. Que alguns nomes começavam a surgir com frequência. Não mencionou decisões finais, mas deixou claro que a estrutura do hotel estava sob revisão séria. Helena ouviu em silêncio, segurando a xícara com firmeza. Não demonstrou ansiedade. Apenas assentiu, confiante. No hotel, Augusto chegou mais cedo do que o habitual. O saguão ainda estava sendo preparado, e o cheiro de produto de limpeza se misturava ao perfume artificial das flores recém-trocadas. Ele caminhava de um lado para o outro, revisando detalhes, corrigindo pequenas falhas com impaciência. Sentia que algo escapava ao seu controle, embora não soubesse exatamente o que. A presença constante de pessoas externas, as perguntas repetidas, o comportamento mais reservado da equipe o deixavam alerta. Marta entrou alguns minutos depois, carregando sua bolsa com cuidado. Cumprimentou colegas com um sorriso discreto, mas percebeu que o clima estava ainda mais tenso. Os cochichos diminuíam quando Augusto se aproximava. Olhares se cruzavam rapidamente. Ela sentia o peso da responsabilidade crescer dentro de si. Sabia que suas palavras recentes haviam contribuído para aquele ambiente. Mesmo assim, não se arrependia. Durante a manhã, um comunicado interno foi enviado a todos os setores. Falava em reorganização temporária de processos, revisão de condutas e alinhamento de valores. A linguagem era cuidadosa, quase neutra, mas o impacto foi imediato. Alguns funcionários demonstraram alívio. Outros, medo. Augusto leu o comunicado com atenção excessiva, buscando entrelinhas. A sensação de segurança que sempre o acompanhará começava a rachar. Helena saiu para resolver questões pessoais. Passou por ruas movimentadas, entrou em lojas pequenas, conversou com pessoas simples. O cotidiano seguia, indiferente ao turbilhão interno que ela carregava. Em uma dessas saídas, encontrou uma senhora que comentou sobre preconceitos vividos ao longo da vida. A conversa foi breve, mas profunda. Helena saiu dali com o peito apertado e, ao mesmo tempo, fortalecido. Percebeu que sua história se conectava com tantas outras. Ricardo passou o dia em reuniões discretas. Algumas presenciais, outras por chamadas fechadas. O tom era sempre respeitoso, mas firme. Ele deixou claro que não estava interessado em números apenas, mas em condutas. Em determinado momento, recebeu um relatório específico sobre o hotel de Copacabana. Leu com atenção, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Aquilo confirmava tudo o que vinha suspeitando. No hotel, Augusto convocou uma reunião rápida com supervisores. Falou sobre comprometimento, sobre a importância da imagem da empresa. Seu discurso parecia ensaiado, mas faltava convicção. Alguns ouviam em silêncio. Outros trocavam olhares discretos. Marta permaneceu sentada, atenta, absorvendo cada palavra. Notava como Augusto evitava certos assuntos, como desviava de perguntas mais diretas.
No meio da tarde, Marta foi chamada novamente para uma conversa individual. Desta vez, a abordagem foi mais objetiva. Perguntas claras, datas, situações específicas. Ela respondeu com calma, escolhendo palavras com cuidado. Não exagerou, não omitiu. Apenas contou o que viveu e observou ao longo dos anos. Ao sair da sala, sentiu um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso por muito tempo e finalmente o colocado no chão. Helena voltou para casa no fim do dia. Encontrou Ricardo sentado na varanda, olhando a cidade ganhar tons dourados. Sentou-se ao lado dele. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas ouvindo o som distante dos carros. Depois, conversaram. Ricardo falou sobre o relatório, sobre a necessidade de decisões mais firmes. Helena ouviu e, pela primeira vez, expressou claramente seu desejo. Não queria apenas reparação pessoal. Queria mudança real. Queria que aquele lugar deixasse de ser um espaço de medo. Ricardo sentiu o impacto daquelas palavras. Ele já sabia disso, mas ouvir de Helena tornava tudo mais concreto. Aquela conversa redefiniu o centro de suas decisões. Não era apenas uma questão empresarial. Era uma questão de coerência com a vida que haviam construído juntos. No hotel, o fim do expediente chegou com um cansaço coletivo. Funcionários saíam em silêncio, passos apressados, olhares baixos. Augusto permaneceu por mais tempo, revisando documentos, fazendo ligações. A confiança excessiva havia dado lugar a uma inquietação visível. Pela primeira vez, ele se perguntava se havia subestimado algo. Ainda assim, sua postura seguia defensiva. Não admitia falhas nem para si mesmo. Marta saiu do hotel quando o céu já estava escuro. O ar estava mais fresco, e o barulho da rua parecia distante. Caminhou alguns quarteirões antes de pegar o transporte. Sentia medo do que poderia acontecer, mas também uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em anos, não estava fingindo que tudo estava bem. Ricardo passou parte da noite analisando os cenários. Sabia que O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Próximas decisões causariam impacto. Haveria resistência, desgaste, talvez perdas temporárias. Ainda assim, sentia-se mais alinhado com seus próprios princípios do que em qualquer outro momento recente. Pensava no início de sua trajetória, nos valores que o haviam guiado. Não podia permitir que aquilo se perdesse. Helena observava o marido em silêncio. Percebia o peso que ele carregava. Aproximou-se, tocou sua mão, ofereceu apoio sem palavras. A conexão entre eles se fortalecia ainda mais naquele período de tensão. Não era apenas sobre enfrentar uma injustiça externa. Era sobre reafirmar quem eles eram juntos. Nos dias seguintes, o hotel começou a apresentar sinais claros de mudança. Pequenas decisões administrativas foram revistas. Supervisores foram orientados de forma mais rígida. O clima seguia tenso, mas agora misturado com expectativa. Alguns funcionários começavam a sentir esperança. Outros, insegurança. Augusto circulava tentando manter a autoridade, mas já não conseguia esconder o nervosismo. Ricardo recebeu uma confirmação importante ao final da semana. A estrutura que sustentava comportamentos abusivos estava clara. O próximo passo exigiria coragem e exposição. Ele fechou o computador, levantou-se e caminhou até a janela. A cidade seguia viva, intensa, indiferente aos dramas individuais. Ele respirou fundo, sentindo o peso e a clareza da decisão que se aproximava. Helena, naquela noite, escreveu novamente. Não sobre dor, mas sobre transformação. Sobre como situações difíceis podem revelar forças adormecidas. Ao terminar, sentiu uma paz discreta. Sabia que ainda havia caminho pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha, nem em silêncio. No hotel, Marta organizou seus pertences com cuidado antes de ir embora. O ambiente parecia suspenso, como se aguardasse um desfecho. Ela sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Não sabia quando, nem como. Apenas sabia que o tempo da espera silenciosa estava chegando ao fim. O dia amanheceu abafado, com o céu encoberto por nuvens espessas que deixavam o ar pesado.
Helena acordou sentindo uma pressão no peito que não era dor, mas expectativa. O silêncio da casa parecia diferente, como se algo estivesse prestes a se mover. Ela caminhou até a cozinha, abriu a janela e deixou o vento morno entrar. O cheiro distante de chuva misturava-se ao aroma do café que começava a passar. Aquele ritual simples ainda era seu ponto de equilíbrio. Ricardo já estava acordado havia horas. Passara parte da madrugada revisando relatórios, cruzando informações, ouvindo gravações de reuniões internas. Seus olhos denunciavam o cansaço, mas a postura era firme. Ele sabia que aquele dia marcaria uma virada importante. Não uma exposição pública ainda, mas um avanço decisivo. Vestiu-se com cuidado, escolheu um terno discreto e deixou a casa em silêncio, levando consigo o peso de decisões que não poderiam mais ser adiadas. No hotel, o clima estava mais denso do que nunca. O movimento de hóspedes seguia normal, mas entre os funcionários a tensão era visível. Conversas interrompidas, passos rápidos, olhares atentos a cada som. Augusto chegou com semblante fechado. O suor na testa não vinha apenas do calor. Ele percebia que o controle lhe escapava aos poucos. As perguntas estavam mais diretas, as respostas exigidas com mais precisão. O jogo havia mudado, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. Marta entrou no hotel com passos cuidadosos. Sentia o estômago apertado, mas mantinha a postura ereta. Sabia que seria observada com mais atenção naquele dia. Alguns colegas se aproximaram discretamente, trocaram palavras breves, pediram cautela. Outros apenas a olharam com uma mistura de admiração e receio. Ela cumpriu suas tarefas como sempre fizera, mas por dentro sentia que algo definitivo se aproximava. Ricardo chegou a um prédio comercial discreto, longe da orla. Subiu alguns andares e entrou em uma sala reservada. Ali, reuniu-se com pessoas de confiança. O tom era sério, objetivo. Cada informação apresentada confirmava um padrão de comportamento que ele não poderia ignorar. O nome de Augusto surgia com frequência, acompanhado de relatos que iam além do episódio com Helena. Havia um histórico silencioso de abuso de autoridade, camuflado por resultados aparentes. Enquanto isso, Helena decidiu ocupar o dia com atividades simples. Foi ao mercado, caminhou por ruas movimentadas, entrou em uma livraria pequena. O barulho da cidade a envolvia, trazendo uma sensação estranha de normalidade. Ainda assim, a mente voltava ao hotel, as pessoas envolvidas, as possíveis consequências. Ela sentia medo, mas também uma serenidade que não conhecia antes. Sabia que havia feito a escolha certa ao não se calar. No hotel, uma nova rodada de entrevistas internas começou. Funcionários eram chamados individualmente para conversas reservadas. Augusto tentava se manter presente, mas fora orientado a não interferir. Isso o incomodava profundamente. Caminhava pelo saguão como um leão enjaulado, observando portas se fecharem, cochichos surgirem. Pela primeira vez, sentia-se vulnerável naquele espaço que sempre considerará seu domínio. Marta foi chamada no início da tarde. Sentou-se em uma sala pequena, paredes claras, ar frio demais. As perguntas vieram diretas, sem rodeios. Ela respondeu com honestidade, mencionou situações específicas, descreveu o clima de medo que se instalara ao longo dos anos. Sua voz permaneceu firme, apesar do coração acelerado. Ao sair da sala, sentiu as pernas fraquejarem por alguns segundos. Encostou-se na parede, respirou fundo e seguiu adiante. Ricardo recebeu atualizações constantes. Cada depoimento reforçava a necessidade de agir com firmeza. Ele pensava em Helena, no momento em que ouvirá o relato dela, na forma contida com que suportara a humilhação. Pensava também nos funcionários, em Marta, em tantos outros que haviam aprendido a silenciar para sobreviver. O conflito interno persistia, mas agora vinha acompanhado de clareza. A espera estratégica estava chegando ao fim. No fim da tarde, o céu finalmente desabou em chuva. Gotas grossas batiam nas janelas do hotel, criando um som contínuo e quase hipnótico. O saguão esvaziou um pouco, o movimento diminuiu. Augusto permaneceu em sua sala, revendo mensagens, tentando antecipar cenários. A autoconfiança que sempre o sustentara estava abalada. Ele começava a perceber que não se tratava de um simples ajuste interno. Helena voltou para casa enquanto a chuva caía forte. O som das gotas no telhado trazia uma sensação de recolhimento. Encontrou Ricardo sentado à mesa,
expressão séria, mas tranquila. Ele contou que as entrevistas haviam avançado, que os relatos eram consistentes. Não falou em decisões finais, mas deixou claro que o processo havia atingido um ponto irreversível. Helena ouviu com atenção, sentindo o peso e o alívio se misturarem. Naquela noite, conversaram longamente. Falaram sobre medo, sobre exposição, sobre as consequências inevitáveis. Helena expressou sua preocupação com as pessoas envolvidas, especialmente com Marta. Não queria que ninguém fosse prejudicado por dizer a verdade. Ricardo garantiu que cuidaria disso. A proteção dos mais vulneráveis era uma prioridade. Aquela conversa fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. No hotel, Marta saiu mais tarde que o habitual. A chuva havia diminuído, deixando o ar fresco. Caminhou lentamente até o ponto, sentindo o corpo cansado, mas a mente clara. Sabia que havia cruzado uma linha sem retorno. Pensava no futuro, incerto, mas também pensava na dignidade que havia recuperado ao falar. Ricardo passou parte da madrugada organizando as informações finais. Havia chegado o momento de estruturar as decisões. Não seria um ato impulsivo. Seria um movimento cuidadoso, alinhado com tudo que vinha sendo construído. Ele sabia que o impacto seria grande, especialmente para Augusto. Ainda assim, não havia mais espaço para tolerância. Helena observava o marido trabalhar em silêncio. Via nele não apenas o empresário, mas o homem que sempre escolhera fazer o certo, mesmo quando era mais difícil. Sentiu orgulho, mas também empatia pelo peso que ele carregava. Aproximou-se, tocou seu ombro, oferecendo apoio sem palavras. No hotel, Augusto recebeu uma notificação para uma reunião obrigatória nos próximos dias. O texto era objetivo, sem explicações. Ele leu várias vezes, tentando encontrar brechas, interpretar tons. A sensação de ameaça era clara. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que suas ações tivessem consequências reais. A cidade adormeceu lentamente naquela noite. A chuva cessou, deixando ruas brilhantes sob a luz dos postes. Dentro de casas e prédios, pessoas dormiam sem saber das mudanças que se aproximavam. Para Helena, Ricardo, Marta e Augusto, o tempo parecia suspenso, como silêncio antes de uma grande transformação. Nada ainda havia sido anunciado publicamente. Nenhuma decisão oficial divulgada. Mas os caminhos estavam traçados. O que começara como um gesto de humilhação agora se transformava em um processo profundo de revisão e coragem. E, mesmo sem alarde, o equilíbrio daquele universo estava prestes a mudar de forma definitiva. A manhã começou com um sol tímido atravessando as nuvens, iluminando a cidade ainda úmida da chuva da noite anterior. Helena acordou cedo, sentindo o corpo cansado, mas a mente desperta. Preparou o café com movimentos lentos, prestando atenção ao som da colher na xícara, ao cheiro forte que se espalhava pela cozinha. Havia aprendido, nos últimos meses, a encontrar força nesses detalhes simples. Eles a lembravam de que, apesar de tudo, a vida continuava. Ricardo surgiu logo depois, vestindo uma camisa clara, sem a formalidade dos dias anteriores. Ele também parecia diferente. Menos tenso, mas ainda concentrado. Sentou-se à mesa e tomou o café em silêncio por alguns minutos, como se organizasse os pensamentos antes de falar. Contou a Helena que a reunião decisiva estava marcada para aquele mesmo dia, no período da tarde. Não seria uma exposição pública, mas uma conversa direta, definitiva. Helena ouviu com atenção, sentindo o coração acelerar. Sabia que aquele momento vinha sendo preparado há muito tempo. No hotel, o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. O som das malas no piso de mármore parecia mais alto, os cumprimentos mais contidos. Marta percebeu isso assim que entrou para o turno. Cumprimentou alguns colegas, recebeu olhares de cumplicidade, outros de preocupação. Havia uma expectativa no ar, algo que ninguém ousava comentar em voz alta. Ela seguiu para suas tarefas com cuidado redobrado, mantendo a postura profissional que sempre a definirá. Augusto chegou mais tarde do que de costume. Vestia um terno escuro e carregava uma pasta que raramente usava. O rosto estava sério, os olhos atentos a cada movimento ao redor. Ele notou que alguns funcionários evitavam cruzar seu caminho. Outros observavam de longe, como se quisessem entender até onde aquela situação iria. Augusto tentou manter a autoridade, mas sentia que sua presença já não causava o mesmo impacto.
Ricardo passou a manhã em reuniões externas, alinhando detalhes, confirmando informações, garantindo que tudo estivesse documentado. Ele sabia que decisões mal fundamentadas poderiam gerar consequências indesejadas. Sua personalidade meticulosa se impunha naquele momento. Ao mesmo tempo, havia um lado emocional que tentava se manifestar. Pensava em Helena, na exposição involuntária que ela sofrerá, e isso lhe dava ainda mais convicção. Helena decidiu ir ao hotel naquela tarde, não para se expor, mas para enfrentar seus próprios receios. Vestiu-se de forma discreta, escolheu um vestido leve e prendeu o cabelo com cuidado. Ao sair de casa, respirou fundo. O trajeto até o hotel parecia mais longo do que de costume. Cada semáforo, cada esquina, trazia lembranças. Ainda assim, ela seguiu firme. No hotel, Marta foi chamada novamente para uma breve conversa. Desta vez, o tom era diferente. Mais respeitoso, mais atento. Ela percebeu que suas palavras haviam tido peso real. Ao sair da sala, encontrou Helena no corredor. As duas se olharam por um instante, sem saber exatamente como agir. Foi Helena quem deu o primeiro passo, sorrindo de forma contida. Marta retribuiu, sentindo um nó na garganta. Não trocaram muitas palavras, mas o gesto foi suficiente para criar uma conexão silenciosa entre elas. Augusto foi informado de que a reunião começaria em breve. O aviso veio de forma seca, objetiva. Ele sentiu o estômago revirar. Tentou se convencer de que tudo não passava de um mal-entendido ampliado. Ainda acreditava que sua trajetória no hotel falaria por si. Caminhou até a sala designada com passos firmes, mesmo sentindo o peso da incerteza. Ricardo chegou pouco depois, acompanhado apenas de documentos e da serenidade que vinha construindo aos poucos. Não entrou como proprietário, mas como alguém disposto a ouvir e decidir com justiça. Sentou-se à mesa, abriu a pasta e começou a falar. O tom era calmo, mas firme. Cada palavra parecia medida. Ele mencionou princípios, valores, respeito. Falou sobre responsabilidade e ambiente de trabalho. Não citou Helena de imediato. Queria que Augusto compreendesse o quadro completo antes. Augusto tentou se defender, justificar atitudes, minimizar relatos. Sua voz oscilava entre segurança e nervosismo. À medida que Ricardo apresentava informações, depoimentos e registros, a postura de Augusto se tornava mais rígida. Ele percebeu que não se tratava de boatos ou exageros. Havia uma construção sólida, paciente, impossível de ignorar. Enquanto isso, Helena aguardava em uma área reservada do hotel. Observava o movimento pela janela, sentia o ar-condicionado frio demais, apertava as mãos sobre o colo. Aquela espera era um teste de resistência emocional. Ela sabia que não precisava estar ali, mas escolheu ficar. Queria provar a si mesma que não fugiria mais. Marta continuava trabalhando, mas sua atenção estava dividida. Cada funcionário que passava pela sala de reuniões despertava curiosidade. O hotel parecia suspenso no tempo. Até os hóspedes pareciam sentir a atmosfera diferente, falando mais baixo, andando com mais cautela. A reunião se estendeu por horas. Ricardo manteve a postura equilibrada, mesmo diante das tentativas de Augusto de inverter a situação. Houve momentos de silêncio pesado, em que apenas o som distante da cidade atravessava as paredes. Em determinado ponto, Ricardo falou sobre Helena. Não como esposa, mas como pessoa. Descreveu o impacto que atitudes desrespeitosas têm, não apenas em quem sofre diretamente, mas em todo o ambiente ao redor. Augusto ouviu em silêncio. Pela primeira vez, parecia compreender a dimensão de seus atos. A convicção com que sempre agira começava a ruir. Ele percebeu que sua posição não era inabalável. As consequências, antes distantes, agora se apresentavam de forma concreta. Quando a reunião terminou, Augusto saiu da sala visivelmente abatido. Não houve discussão acalorada, nem gritos. Apenas decisões claras sendo comunicadas. Ele atravessou o corredor sob olhares atentos, sentindo o peso de cada passo. Sabia que sua trajetória naquele hotel não seria mais a mesma. Ricardo saiu logo depois. Encontrou Helena ainda sentada, esperando. Aproximou-se, segurou sua mão e, com um olhar tranquilo, transmitiu que o essencial havia sido feito. Não entrou em detalhes. Não precisava. Helena sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de alívio.
Aquela etapa havia sido vencida, ainda que com custo emocional. Marta observou os dois de longe. Não sabia exatamente o que havia sido decidido, mas sentiu que algo importante mudará. O clima no hotel começava, lentamente, a se transformar. As pessoas pareciam respirar um pouco melhor. Ao deixar o hotel, Helena percebeu que o ambiente externo parecia mais claro. O sol agora brilhava com mais intensidade, refletindo nas fachadas dos prédios. Ela caminhou ao lado de Ricardo, sentindo o corpo mais leve. Sabia que nem tudo estava resolvido. Ainda haveria ajustes, reações, consequências. Mas aquele passo era fundamental. Ricardo sentia o peso da decisão, mas também a convicção de ter agido conforme seus valores. Sabia que o sucesso verdadeiro não vinha apenas dos números, mas da coerência entre discurso e ação. Pensava nos desafios que ainda enfrentaria, nos obstáculos que surgiriam, mas estava preparado para lidar com eles. No hotel, Marta terminou o turno com uma sensação diferente. Cansaço físico, sim, mas também uma esperança contida. Ao sair, respirou fundo, sentindo o cheiro da rua, o barulho distante do trânsito. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou que o ambiente onde trabalhava poderia, de fato, mudar. Aquele dia não trouxe respostas para tudo. Não resolveu todas as feridas. Mas marcou um ponto de virada claro. As relações estavam sendo redefinidas, os limites restabelecidos. E, para cada um deles, a compreensão de que o respeito não era um favor, mas uma regra essencial começava, finalmente, a se consolidar. O dia seguinte trouxe um céu limpo e uma claridade intensa que invadia os espaços sem pedir licença. Helena acordou com essa luz atravessando as cortinas, tocando o rosto de maneira suave. O corpo ainda carregava o cansaço emocional da véspera, mas havia algo diferente em sua respiração. Mais profunda. Mais estável. Levantou-se devagar, sentindo o piso frio sob os pés, e foi até a sala. A casa parecia maior naquele silêncio, como se também estivesse se reorganizando por dentro. Ricardo já estava desperto. Preparava o café com a precisão de quem precisava manter o foco. O cheiro forte espalhou-se rapidamente, preenchendo o ambiente. Ele sabia que as decisões do dia anterior haviam iniciado um processo que não se encerraria tão cedo. O hotel era um organismo complexo, com hábitos antigos e resistências silenciosas. Mudanças reais exigiriam tempo, acompanhamento e, sobretudo, presença constante. Sentaram-se à mesa sem pressa. Falaram pouco, mas o entendimento entre eles era evidente. Helena observava o marido com atenção. Via nele sinais de desgaste, pequenas marcas de noites mal dormidas, mas também percebia uma firmeza serena que não estava ali antes. Aquilo a tranquilizava. No hotel, a manhã começou com movimentação intensa. Funcionários chegavam mais cedo, conversavam em tom baixo, trocavam informações desencontradas. O ambiente parecia estar em transição, como uma casa após uma grande reforma ainda em andamento. Marta percebeu isso logo ao entrar. Havia uma mudança sutil no jeito como as pessoas se cumprimentavam, como se olhavam. Alguns demonstravam cautela, outros alívio. Augusto não apareceu naquele horário habitual. A ausência foi notada imediatamente. Alguns funcionários comentaram em sussurros, outros preferiram não especular. Marta sentiu um misto de apreensão e curiosidade. Sabia que a presença dele sempre fora dominante, quase opressiva. A ausência criava um vazio estranho, mas também uma sensação de respiro. Ricardo chegou ao hotel ainda pela manhã. Não anunciou sua chegada. Caminhou pelo saguão observando detalhes que antes passavam despercebidos. A iluminação, o tom das paredes, o comportamento dos funcionários. Ele fazia isso de forma discreta, sem impor sua posição. Queria sentir o ambiente como um todo, compreender onde os ajustes precisariam ser feitos. Marta o reconheceu à distância. O coração acelerou por um instante. Aproximou-se com cuidado, mantendo a postura profissional. Ricardo a cumprimentou com um sorriso contido, perguntou como estava o andamento do turno. Ela respondeu com sinceridade, mencionando o clima diferente, a expectativa geral. Ele ouviu com atenção, sem interromper. Aquele breve diálogo teve um peso simbólico enorme para Marta. Pela primeira vez, sentiu que sua voz era ouvida sem filtros. Helena decidiu ir ao hotel mais tarde naquele dia. Não para se expor novamente, mas para participar de uma reunião com Ricardo em um espaço reservado.
Vestiu-se com simplicidade, escolheu sapatos confortáveis e levou consigo um caderno onde vinha anotando pensamentos desde o episódio que mudará tudo. Aquela escrita se tornará uma forma de organizar sentimentos, de não permitir que a angústia se acumulasse. No hotel, Ricardo reuniu alguns responsáveis por setores estratégicos. A conversa foi direta, mas respeitosa. Ele falou sobre valores, sobre a necessidade de criar um ambiente seguro e digno para todos. Não houve ameaças nem discursos grandiosos. Apenas diretrizes claras e a disposição de acompanhar de perto cada mudança. Alguns ouviram com atenção genuína, outros com receio. Todos compreenderam que aquela não era uma orientação passageira. Augusto chegou no início da tarde. O semblante era diferente. Menos impositivo, mais contido. Dirigiu-se diretamente à sala indicada, evitando contato visual com os funcionários. Sabia que sua posição havia sido profundamente abalada. Sentia o peso de decisões que não estavam mais sob seu controle. Aquela sensação o incomodava profundamente. Helena chegou pouco depois. Ao atravessar o saguão, sentiu alguns olhares se voltarem para ela. Não havia hostilidade, mas curiosidade. Ela manteve a postura ereta, respirou fundo e seguiu. Cada passo era um exercício de coragem. Ao entrar na sala reservada, encontrou Ricardo. O ambiente era simples, iluminado pela luz natural que entrava pelas janelas amplas. A reunião entre eles foi tranquila. Ricardo explicou os próximos passos, falou sobre a necessidade de acompanhar as mudanças de perto, de ouvir os funcionários. Helena compartilhou suas impressões, falou sobre o impacto emocional do que viverá, mas também sobre a força que descobrira em si mesma. Aquela troca fortaleceu ainda mais a parceria entre eles. Não era apenas uma relação de apoio, mas de construção conjunta. Enquanto isso, Marta foi chamada para ajudar na organização de um evento interno que ocorreria nos dias seguintes. Era uma atividade simples, mas simbólica. Uma tentativa de reconstruir o clima entre os funcionários. Ela aceitou a tarefa com dedicação, sentindo o peso da responsabilidade. Sabia que aquele tipo de iniciativa poderia gerar resistência, mas também acreditava na possibilidade de transformação. Augusto foi informado de mudanças em suas atribuições. Não houve humilhação, apenas uma redefinição clara de limites. Ele ouviu em silêncio, sentindo o orgulho ferido. A compreensão vinha aos poucos, misturada a uma sensação de perda. Percebia agora que sua forma de conduzir as coisas não era mais tolerada. A adaptação seria difícil, mas inevitável. O hotel começou a apresentar pequenas mudanças visíveis. Cartazes com mensagens de respeito e inclusão foram colocados em áreas comuns. Reuniões de alinhamento passaram a fazer parte da rotina. O ambiente ainda estava longe do ideal, mas os sinais eram concretos. Marta notava isso nos detalhes, no jeito como alguns supervisores passaram a se comunicar, no cuidado maior com as palavras. Helena passou a frequentar o hotel com mais regularidade, sempre de forma discreta. Em algumas ocasiões, conversava com funcionários, ouvia histórias, percebia nuances que antes não conhecia. Cada relato reforçava a importância do que estavam fazendo. Ela sentia que, mesmo sem buscar protagonismo, sua presença tinha um significado especial para muitos. Ricardo, por sua vez, enfrentava obstáculos constantes. Havia resistência interna, comentários velados, tentativas de desacreditar as mudanças. Ele lidava com isso com paciência, mas também com firmeza. Sabia que o sucesso não viria de um gesto isolado, mas de uma sequência de ações consistentes. Cada vitória, por menor que fosse, exigia energia, tempo e renúncia a atalhos. Em um fim de tarde, Helena encontrou Marta no corredor. Desta vez, trocaram algumas palavras. Uma conversa simples, sobre o dia, sobre o trabalho. Mas havia ali uma conexão sincera. Marta agradeceu, sem entrar em detalhes. Helena compreendeu. Às vezes, o reconhecimento não precisava ser verbalizado em excesso. Bastava existir. O ambiente externo também parecia refletir essas mudanças. O hotel, antes marcado por uma rigidez silenciosa, começava a ganhar tons mais humanos. A música ambiente foi ajustada, a iluminação suavizada em alguns espaços. Pequenas decisões que, somadas, alteravam a percepção geral. Augusto observava tudo à distância. Sentia-se deslocado, mas também começava a refletir sobre suas próprias atitudes.
Não era um processo confortável. Havia resistência interna, negação, momentos de irritação. Ainda assim, algo começava a se mover. A convivência com limites claros o obrigava a olhar para si de forma diferente. Ricardo terminou aquele dia exausto. Ao chegar em casa, tirou os sapatos e sentou-se no sofá em silêncio. Helena se aproximou, sentou ao seu lado. Não falaram de trabalho naquele momento. Apenas compartilharam o cansaço, a sensação de que estavam atravessando algo grande juntos. Aquela vulnerabilidade compartilhada os aproximava ainda mais. A noite caiu trazendo um vento leve, refrescando o calor do dia. A cidade seguia seu ritmo, indiferente às transformações internas daquele hotel. Mas, para quem vivia aquele processo de perto, cada pequena mudança tinha um peso enorme. Nada estava resolvido por completo. Havia um caminho longo pela frente. Ainda assim, a direção estava clara. E isso, por si só, já fazia toda a diferença. A manhã nasceu tranquila, com o céu de um azul pálido que anunciava um dia quente. Helena abriu a janela cedo, deixando o ar circular pela casa. O cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina misturava-se ao perfume das flores do jardim. Ela respirou fundo, sentindo que algo dentro dela também se reorganizava. Os últimos meses haviam sido intensos, e agora surgia uma sensação nova, uma calma cautelosa, como quem caminha depois de atravessar terreno instável. Ricardo acordou pouco depois. O cansaço ainda estava ali, visível nos ombros um pouco mais curvados, mas havia também uma determinação silenciosa. Ele sabia que aquele dia exigiria atenção redobrada. As mudanças no hotel estavam avançando, mas os efeitos reais só começariam a aparecer agora, quando as pessoas passassem a agir sem a pressão direta das decisões recentes. Sustentar a transformação seria o verdadeiro desafio. No hotel, o movimento matinal seguia intenso. Hóspedes chegavam e saíam, malas rolavam pelo saguão, o som da recepção preenchia o espaço. Ainda assim, havia algo diferente. Os funcionários pareciam mais atentos uns aos outros, os diálogos mais cuidadosos. Marta percebeu isso enquanto organizava sua área de trabalho. O ambiente estava longe de perfeito, mas a sensação de constante tensão havia diminuído. Augusto chegou mais cedo naquele dia. Caminhou pelo hotel observando tudo com olhos críticos, mas também inseguros. A postura rígida permanecia, porém já não vinha acompanhada da mesma autoridade automática. Ele sentia que precisava provar algo, talvez para os outros, talvez para si mesmo. A redefinição de seu papel ainda era difícil de aceitar. Ricardo chegou discretamente, como vinha fazendo nos últimos dias. Passou pela recepção, cumprimentou alguns funcionários pelo nome, gesto simples que não passava despercebido. Marta observou à distância, sentindo um misto de respeito e alívio. Aquela proximidade não era comum em ambientes como aquele. Ela percebia que não se tratava de encenação, mas de um esforço genuíno para compreender a rotina de quem mantinha o hotel funcionando. Helena chegou mais tarde, acompanhada de uma sensação de responsabilidade que não escolhera, mas agora aceitava. Caminhou pelo saguão com passos firmes, sentindo alguns olhares se voltarem para ela. Não havia julgamento explícito, apenas curiosidade e, em alguns rostos, admiração contida. Ela manteve a cabeça erguida, sem arrogância, mas sem se encolher. Ricardo reuniu alguns funcionários para uma conversa informal em uma sala ampla. Não era uma reunião oficial, mas um espaço de escuta. Ele falou sobre a importância do respeito cotidiano, das pequenas atitudes que constroem ou destroem um ambiente. Pediu que falassem, que compartilhassem percepções. No início, o silêncio predominou. Aos poucos, algumas vozes se arriscaram. Comentários simples, sugestões práticas, relatos breves. Marta foi uma das que falou. Sua voz saiu firme, mesmo com o coração acelerado. Augusto observava tudo à distância. Aquela dinâmica era nova, desconfortável. Ele sempre acreditara que liderança se exercia por imposição. Ver aquele tipo de diálogo o deixava inquieto. Ainda assim, não podia negar que o clima parecia mais leve. Isso o confundia. Helena circulou pelo hotel depois da conversa. Parou para observar detalhes que antes passavam despercebidos. A disposição dos móveis, o tom da iluminação, o cheiro do café vindo da área interna. Cada elemento compunha um cenário que agora carregava novas possibilidades. Ela conversou brevemente com Marta, perguntando como estava se sentindo.
A resposta veio sincera, sem exageros. Cansaço, sim, mas também esperança. Helena ouviu com atenção, sentindo que aquela troca, embora simples, tinha um valor profundo. Ao longo do dia, pequenos obstáculos surgiram. Um supervisor questionou mudanças recentes, alegando dificuldades operacionais. Outro demonstrou resistência velada às novas orientações. Ricardo lidou com cada situação com paciência, mas sem recuar. Cada conversa exigia energia, tempo e, muitas vezes, a renúncia a decisões mais rápidas em favor de soluções duradouras. O progresso era real, mas custoso. Augusto foi chamado para uma conversa direta no meio da tarde. O tom foi objetivo. Falaram sobre adaptação, sobre limites claros, sobre expectativas. Ele ouviu mais do que falou. Pela primeira vez, considerou que talvez precisasse rever não apenas suas atitudes, mas a forma como enxergava as pessoas ao redor. Não foi uma revelação confortável. Houve resistência interna, orgulho ferido, mas também um início de reflexão. O hotel seguia seu ritmo, mas as mudanças já eram perceptíveis para quem vivia ali todos os dias. Marta notava no jeito como os colegas se apoiavam mais, no cuidado ao lidar com conflitos pequenos. Não era um paraíso, mas era um espaço em transformação. Ela sentia que sua permanência ali agora fazia mais sentido. Helena encontrou Ricardo no fim da tarde, em um espaço reservado. Conversaram sobre os desafios do dia, sobre as reações diversas. Helena compartilhou suas impressões, falou sobre o impacto emocional de estar ali com mais frequência. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de compreensão. Ambos sabiam que aquela jornada não havia sido planejada, mas agora fazia parte de quem eram. Ricardo sentia o peso das decisões, mas também uma responsabilidade renovada. Ele sabia que sua imagem pública poderia ser afetada, que nem todos entenderiam suas escolhas. Ainda assim, mantinha-se fiel aos valores que o guiavam. Cada vitória vinha acompanhada de um custo. Menos tempo em casa, mais desgaste emocional, mais confrontos difíceis. Mas ele aceitava esse preço. No início da noite, um pequeno evento interno foi realizado no hotel. Nada grandioso. Apenas um encontro simples entre funcionários, com café e conversa. Marta ajudou na organização, cuidou dos detalhes. Observava as pessoas interagindo de forma mais aberta, rindo discretamente, trocando histórias. Aquela cena a emocionou mais do que imaginava. Augusto passou pelo local, observou por alguns minutos. Não participou, mas também não interferiu. Algo dentro dele parecia em transição. Não havia arrependimento explícito, mas havia questionamento. Aquilo, por si só, já representava uma mudança. Helena assistiu de longe, sentindo um nó na garganta. Aquela reunião simples simbolizava muito mais do que parecia. Representava a possibilidade de reconstrução. Ela se lembrou do dia em que tudo começara, da humilhação, da dor silenciosa. Comparou com aquele momento e percebeu o quanto havia caminhado. Ao deixar o hotel, o céu estava pintado de tons alaranjados. O calor do dia dava lugar a uma brisa suave. Helena caminhou ao lado de Ricardo até o carro, sentindo o corpo cansado, mas o coração mais leve. Sabia que o fim daquela história se aproximava, não como um encerramento abrupto, mas como uma consolidação do que vinha sendo construído. Marta terminou o turno com um sorriso discreto. Não era euforia, mas satisfação serena. Sentia que havia participado de algo importante, mesmo sem buscar protagonismo. Ao sair, respirou o ar da noite, ouvindo o som distante da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, pensou no futuro com menos receio. Ricardo chegou em casa exausto. Sentou-se no sofá, fechou os olhos por alguns segundos. Helena sentou ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. Não falaram muito. O silêncio era confortável. Ambos sabiam que ainda havia ajustes a serem feitos, decisões finais a serem comunicadas. Mas também sabiam que haviam chegado a um ponto de maturidade naquele processo. A cidade seguia seu curso, indiferente às histórias individuais. Mas, para aqueles quatro, cada gesto, cada conversa, cada mudança carregava um significado profundo. O que antes parecia um episódio isolado agora se revelava como um catalisador de transformações maiores. E, mesmo sem saber exatamente como tudo terminaria, havia uma certeza compartilhada. O caminho escolhido, embora difícil, era o único possível.
A manhã começou com um silêncio diferente, daqueles que não pesam, apenas anunciam mudança. Helena acordou antes do despertador e permaneceu alguns minutos observando a luz suave que entrava pela janela. O dia parecia comum, mas ela sabia que não era. Havia uma sensação de conclusão no ar, como se algo finalmente estivesse encontrando seu lugar. Levantou-se devagar, tocou o chão frio com os pés e respirou fundo, sentindo o corpo inteiro responder com calma. Ricardo já estava na cozinha. Preparava o café com atenção, como vinha fazendo nos últimos dias, transformando o gesto simples em um ritual de concentração. Ele sentia o cansaço acumulado, mas também uma leveza que não experimentava havia muito tempo. As decisões mais difíceis já tinham sido tomadas. Agora restava consolidar, fechar ciclos, olhar adiante. Sentaram-se juntos à mesa. Conversaram pouco, mas o olhar trocado dizia tudo. Helena comentou que iria ao hotel naquele dia, não por obrigação, mas porque sentia que precisava estar presente. Ricardo concordou. Aquele espaço, que se tornará palco de dor e transformação, agora precisava ser ressignificado também para ela. No hotel, o movimento começou cedo. Funcionários chegavam com passos mais confiantes, cumprimentavam-se com naturalidade. O ambiente estava visivelmente diferente. Não era apenas organização ou aparência, mas uma mudança de atmosfera. Marta percebeu isso assim que entrou. O peso nos ombros parecia menor. Ainda havia trabalho duro pela frente, mas agora existia respeito. Ela passou pela recepção, organizou sua área e trocou algumas palavras com colegas. Pequenas conversas, risos contidos, comentários sobre o dia. Nada extraordinário, mas profundamente significativo. Para quem viverá tanto tempo sob tensão, aquela normalidade era uma conquista. Augusto chegou pouco depois. Sua postura já não era a mesma de antes. Caminhava com mais cautela, observando ao redor, consciente de cada gesto. Havia passado por um processo difícil nos últimos meses. Orgulho ferido, questionamentos internos, noites mal dormidas. Ainda não se sentia confortável, mas começava a compreender que aquela mudança também era uma oportunidade para ele. Não de poder, mas de aprendizado. Ricardo chegou discretamente, como sempre. Cumprimentou funcionários, observou o funcionamento do hotel com um olhar atento. Havia decidido que aquele seria um dia de encerramentos. Não de punições, mas de definições claras e humanas. Reuniu documentos, revisou anotações, organizou os últimos detalhes. Helena chegou mais tarde. Ao atravessar o saguão, sentiu algo novo. Não havia mais olhares curiosos em excesso, nem murmúrios. As pessoas a viam com naturalidade, algumas com respeito sincero. Ela caminhou com passos firmes, sentindo o coração bater tranquilo. Aquela sensação de pertencimento, ainda que inesperada, a emocionou. Ricardo convocou uma reunião geral em um espaço amplo do hotel. Funcionários de diferentes setores se reuniram, alguns apreensivos, outros curiosos. O ambiente estava silencioso quando ele começou a falar. Sua voz era calma, segura. Ele falou sobre o caminho percorrido, sobre os desafios enfrentados, sobre a importância de um ambiente onde todos pudessem trabalhar com dignidade. Não houve discursos longos nem palavras vazias. Ricardo falou com clareza, reconheceu falhas, assumiu responsabilidades. Destacou o papel de pessoas que tiveram coragem de falar, de se posicionar, de contribuir para a mudança. Não citou nomes em excesso, mas seu olhar passou por Marta em um breve gesto de reconhecimento. Ela sentiu os olhos marejarem, mas manteve a postura. Em seguida, Ricardo anunciou decisões finais. Ajustes definitivos na gestão, novos protocolos de convivência, canais de escuta permanentes. Falou também sobre Augusto. Deixou claro que ele permaneceria, mas em uma função diferente, com acompanhamento e limites bem definidos. Não havia humilhação naquela fala, apenas firmeza. Augusto ouviu em silêncio, sentindo um misto de alívio e responsabilidade. Sabia que aquela permanência vinha acompanhada de expectativas claras. O clima na sala mudou. A tensão deu lugar a uma sensação de encerramento. Alguns funcionários trocaram olhares discretos, outros respiraram fundo. Aquele momento representava mais do que mudanças administrativas. Era um novo começo. Após a reunião, o hotel retomou suas atividades. O som das conversas voltou aos corredores, mas agora com outro tom.
Marta seguiu para suas tarefas com um sorriso contido. Sentia-se parte de algo maior, algo que ajudara a construir sem sequer planejar. Aquilo lhe dava orgulho. Helena caminhou pelo hotel, observando detalhes. Parou em frente a uma janela ampla, deixou o sol tocar seu rosto. Lembrou-se do primeiro dia, da dor silenciosa, da sensação de não pertencimento. Comparou com aquele momento e percebeu o quanto havia se transformado. Não apenas o ambiente, mas ela mesma. Encontrou Marta em um corredor. Desta vez, conversaram por alguns minutos. Uma conversa simples, sincera. Marta agradeceu pelo exemplo, pela postura firme e silenciosa. Helena respondeu com humildade, dizendo que aprenderá muito mais do que ensinara. A conexão entre elas, construída aos poucos, agora era sólida. Augusto observava à distância. Viu aquela conversa, viu o clima ao redor. Sentiu um aperto no peito, não de raiva, mas de consciência. Pela primeira vez, reconheceu internamente o impacto de suas atitudes passadas. Não falou nada, mas algo dentro dele começava a se reorganizar. Ricardo passou o restante do dia resolvendo detalhes, assinando documentos, acompanhando de perto o funcionamento do hotel. Cada pequeno ajuste parecia um passo em direção a algo maior. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas também uma satisfação profunda. Aquela vitória não vinha de poder ou dinheiro, mas de coerência. No fim da tarde, Helena e Ricardo se encontraram novamente. Caminharam juntos pelo saguão, sem pressa. O ambiente parecia mais claro, mais leve. O som da cidade entrava pelas portas, misturando-se ao movimento interno. Helena segurou a mão de Ricardo com força suave. Ele retribuiu, sentindo que aquele gesto simples carregava todo o sentido da jornada que haviam vivido. Marta terminou o turno mais cedo naquele dia. Ao sair do hotel, parou por alguns segundos na calçada. Observou o movimento da rua, o céu começando a mudar de cor. Sentiu uma alegria tranquila, sem euforia. Sabia que sua vida continuaria com desafios, mas agora tinha certeza de que sua voz importava. Augusto deixou o hotel um pouco depois. Caminhou sozinho até o carro, pensativo. Não havia raiva, apenas reflexão. Sabia que teria muito a aprender, muito a ajustar. Aquela não era uma derrota, mas um convite difícil à mudança. À noite, Helena e Ricardo voltaram para casa. Jantaram juntos, conversaram sobre coisas simples. Riram de detalhes pequenos, compartilharam o cansaço. Em determinado momento, Helena se emocionou. Não de tristeza, mas de gratidão. Disse que nunca imaginara que algo tão doloroso pudesse gerar tanta transformação. Ricardo ouviu em silêncio, sentindo os olhos marejarem também. Sentaram-se na varanda, observando a noite cair. O som distante da cidade, o vento leve, o cheiro da terra ainda quente. Tudo parecia se encaixar. Ricardo sentia-se vulnerável, mas inteiro. Helena sentia-se forte, mas serena. Ambos sabiam que aquela história não os definiria apenas pelo que sofreram, mas pelo que escolheram fazer depois. O hotel, agora iluminado à distância, seguia seu funcionamento normal. Para quem olhasse de fora, nada parecia diferente. Mas, para quem viverá aquela jornada, tudo havia mudado. Relações haviam sido reconstruídas, limites restabelecidos, dignidades preservadas. A transformação não foi rápida nem fácil. Custou noites mal dormidas, enfrentamentos internos, renúncias. Mas foi real. E, acima de tudo, foi humana. Helena entrou em casa naquela noite com a sensação de pertencimento que nunca mais permitiria que lhe fosse tirada. Ricardo fechou a porta com a certeza de que o verdadeiro sucesso não estava apenas no que se constrói, mas na forma como se cuida das pessoas ao longo do caminho. E assim, sem aplausos exagerados nem anúncios grandiosos, aquela história encontrou seu final. Um final de justiça, respeito e reconstrução. Um final feliz, conquistado passo a passo, com esforço visível, sacrifícios reais e a certeza de que dignidade não se negocia. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amanhã nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.